Meu irmão Miguel tinha quase a mesma idade que eu. Ele tinha 11 anos e eu 10. Nunca entendi por que minha mãe preferiu que Miguel estivesse na mesma série escolar que eu. Assim íamos juntos para a escola e estávamos na mesma sala. Como todos os irmãos, brincávamos e também brigávamos. Tudo começou a mudar quando minha tia Rita veio nos visitar. Ela morava no norte e nós em uma cidadezinha do sul. Minha tia era mãe solteira e seu filho era um pouco mais velho do que meu irmão e eu. Ele tinha 16 anos. As lembranças que eu tinha do meu primo eram boas. Ele era mais velho que a gente, mas sempre teve paciência para nos ensinar a jogar coisas diferentes das que estávamos acostumados. Mas naquela vez em que meu primo Hector chegou, senti ele diferente. Vestia-se completamente de preto e tinha um cabelo comprido que chegava até os ombros. Mas isso não foi o que me deixou desconfortável com a presença dele, e sim a sensação de que ele já não era o mesmo. Ele se tornou menos agradável, quase não fazia mais piadas, e tudo parecia irritá-lo. Ficava mais isolado e só gostava de ouvir uma música desagradável que me causava dor de cabeça. Meu irmão ficou muito interessado nele, então o procurava o tempo todo. Às vezes meu primo era bem grosseiro, então eu disse para o Miguel não lhe dar mais atenção. Hector tinha mudado muito e eu já não gostava dele, mas meu irmão continuou o procurando. Até que uma tarde, enquanto meus pais e minha tia Rita foram fazer compras no centro, nos deixaram com ele. Meu primo ficou mais atencioso, como era antes, e nos convidou para jogar um jogo novo. Eu não estava com muita vontade de jogar, mas meu irmão sim, então não quis estragar a diversão e disse que jogaria com eles. Vi o entusiasmo nos olhos do meu primo. Ele estava mais do que animado. Ele ficou eufórico e tirou da mochila uma tábua envolvida em um pano preto. Naquele tempo eu não sabia que o jogo ao qual ele se referia era uma tábua Ouija. Na verdade, nem sequer sabia da existência dela, muito menos como se jogava. Hector acendeu umas velas pretas que também estavam na mochila e fez uma espécie de ritual estranho, murmurando algo muito diferente de tudo que já ouvi. Quando ele explicou as regras, comecei a me sentir nervosa e inquieta. Não entendi direito as regras do jogo, mas meu irmão parecia muito empolgado e começou o jogo macabro. Eu não fazia ideia do que estávamos fazendo, muito menos das consequências de jogá-lo. E como não me senti nada confortável, levantei do chão e disse que preferia não jogar mais. Hector ficou tão bravo que começou a me xingar, mas eu não dei bola. Ele se levantou e me segurou pelo braço, apertando tão forte que eu gritei para que me soltasse, pois estava me machucando. Mas ele continuou. Com uma voz diferente da que ele costumava ter, me ameaçou. Fiquei tão assustada que chutei ele na virilha. Foi a única forma que encontrei para que me soltasse. Pedi ao meu irmão que saísse do quarto e deixasse nosso primo sozinho, mas ele me ignorou. Preferiu ficar com ele. Não sei o que mais aconteceu no quarto. Eu me sentia com medo, desconfortável e perturbada. Andava de um lado para o outro, do lado de fora do quarto, até que ouvi muitos gritos de euforia dos dois, e saíram muito contentes, abraçados, mas nem falaram comigo. Olhei para dentro do quarto para tentar entender o que tinha acontecido, mas não encontrei nada de estranho, apenas um cheiro de algo podre. A partir desse momento, meu irmão e meu primo se tornaram inseparáveis. Já não queriam brincar comigo e conversavam em voz baixa para que eu não ouvisse. Me senti ainda pior com aquele comportamento tão irracional dos dois e pensei que quando meu primo fosse embora de casa, tudo voltaria ao normal e que era só uma questão de tempo até meu irmão voltar a ser o mesmo. Minha tia e meu primo ficaram 15 dias na nossa casa, dias que pareceram muito longos para mim. Quando finalmente foram embora, me senti aliviada, pois tudo voltaria ao normal. Mas não foi assim. Esse foi o começo de coisas piores que começaram a acontecer com meu irmão. Na primeira noite em que ficamos sozinhos,
Embora eu dormisse no meu próprio quarto e meu irmão no dele, a divisória entre os cômodos era de madeira, então eu conseguia ouvir qualquer som. Um sussurro me acordou. Era como se meu irmão estivesse conversando com alguém. Não conseguia entender o que ele dizia, mas reconheci a voz dele. Miguel ficou assim por 1 hora, depois tudo ficou em silêncio. No dia seguinte perguntei se ele tinha sonhado com alguém porque o ouvi falando. Ele disse que não lembrava de nada e que dormiu a noite toda. Não acreditei e preferi não perguntar mais. Mas a partir desse dia comecei a notar que Miguel ficava agressivo se alguém o encarasse por algum motivo. Ele xingava e se irritava com tudo. O pior aconteceu uma vez em que o professor o mandou para a direção porque ele bateu tão forte em um colega que o menino ficou com o nariz quebrado. Naquele dia, minha mãe teve que buscá-lo porque ele foi suspenso por 1 semana. Era surpreendente ver esse tipo de reação do meu irmão, que sempre foi muito paciente e tranquilo. Essa foi a primeira de muitas brigas na escola. Com frequência chamavam meus pais porque não havia como fazer o Miguel se comportar. Até que um dia ele bateu muito forte em uma menina da sala. A empurrou com tanta força que ela se feriu na cabeça, sendo necessário levá-la ao hospital. O médico disse que ela sofreu um trauma severo e precisava ser internada. Aquela foi a última vez em que estudei na mesma escola que meu irmão, porque ele foi expulso. E assim foi indo, de escola em escola. O comportamento dele não mudou só na escola, mas também comigo e com meus pais. Ele se irritava com tudo. Bastava uma comida fria, um olhar, ou qualquer coisa que ele não gostasse para explodir em raiva e jogar o prato na parede. Desde que o comportamento de Miguel mudou, eu também comecei a ter medo dele. Não só por seus ataques de raiva, mas porque à noite ele agia de forma muito estranha. Para mim, ele parecia sinistro. Os sussurros nunca deixaram de acontecer à noite, mas algo pior começou. Ele andava pela casa como se fosse sonâmbulo e ficava um tempo olhando pela janela com o olhar perdido, encarando a escuridão, sempre na mesma hora. Nas primeiras vezes que percebi isso, me aproximei dele com muito cuidado, toquei seu ombro e disse em voz baixa que ele deveria ir dormir, porque no dia seguinte tinha aula. Não consegui terminar a frase. Ele se virou para mim e, com uma voz grossa que não era a dele, me disse para não incomodá-lo, que eu fosse a merda e o deixasse em paz. Fiquei apavorada ao vê-lo porque ele não parecia meu irmão. O olhar e os olhos eram diferentes. Não sei explicar, mas não parecia o mesmo menino que eu amava. Quando contei aos meus pais o que estava acontecendo com o Miguel, felizmente eles acreditaram em mim. Já estavam tendo muitos problemas com ele e ninguém aguentava mais vê-lo assim. Procuraram então um profissional de saúde mental, um psicólogo, que após algumas sessões encaminhou meu irmão a um psiquiatra. Disse que a terapia era necessária, mas também a medicação, porque Miguel tinha um transtorno mental que exigia tratamento psiquiátrico. Meu irmão passou por diferentes profissionais e todos concordaram que era necessário interná-lo em um hospital psiquiátrico. Os tratamentos não estavam surtindo o efeito esperado. Entre terapias e medicamentos, passaram-se cerca de 2 anos, os piores da minha vida, porque a casa virou um caos, cheia de brigas, discussões e tensões. Mas isso nem foi o pior. O pior eram as coisas que Miguel continuava fazendo durante as noites. Eu sentia que quem vivia conosco já não era meu irmão, mas outra pessoa que me parecia sinistra. Tudo isso pelo jeito que olhava, pelas coisas que dizia e pelas noites que passava em claro, andando como se fosse um espírito perturbado. Numa segunda-feira de dezembro, Miguel foi internado em um hospital psiquiátrico. A única lembrança que tenho desse dia foi algo horrível. Como ele não quis se internar voluntariamente, foi necessário que uma ambulância fosse até nossa casa e 2 enfermeiros o levaram usando uma camisa de força.
A pior ocasião em que ele ficou muito mal, meus pais disseram não se lembrar desse momento, como se a mente deles tivesse bloqueado aquele instante tão doloroso. Mas eu me lembrava de tudo, principalmente porque foi quando eu acreditei que meu irmão não tinha uma doença mental. Só que eu não tinha idade para dizer isso, muito menos o conhecimento necessário. Eu vi nos olhos de Miguel algo totalmente negro, que me encarava com raiva e de forma ameaçadora. O rosto dele se transformou num ser diabólico, e ele me disse algumas palavras que repetiu várias vezes, mas quando perguntei aos meus pais se tinham escutado, eles negaram. Só eu ouvi. Com o tempo entendi que o que ele disse era em outra língua, por isso não compreendi. Com a ausência do meu irmão em casa, todos acreditamos que conseguiríamos descansar à noite e ter um pouco de paz durante o dia. Mas foi o contrário. Mesmo com Miguel fora de casa, eu continuava ouvindo sussurros no quarto dele e ruídos como se alguém estivesse dormindo em sua cama. Certa noite acordei assustada. O relógio da sala soou 2 vezes. Eram 2 da manhã. Fui ver o que estava acontecendo no quarto do meu irmão. No espelho da cômoda, vi a imagem de uma pessoa. Não consegui identificar quem era, mas vi claramente o reflexo de alguém. Além disso, o quarto ficou gelado. É verdade que já era época de frio, mas o quarto dele estava mais gelado que o normal. Tanto que comecei a tremer, talvez de frio ou de medo, porque eu estava com muito medo do que havia naquele espelho. O reflexo continuava ali. Achei que era meu irmão que eu estava vendo, mas não tenho certeza, porque eu estava muito nervosa e o ambiente estava escuro. A única coisa que me veio à cabeça foi cobrir o espelho com o lençol da cama para parar de imaginar coisas. E quando eu ia fechar a porta, ouvi a voz de Miguel me chamando pelo nome. Sem pensar muito, fechei a porta e saí correndo para o meu quarto. Mas esbarrei na minha mãe, que também estava acordada, e com certeza também viu o que eu vi. Chorando, disse a ela que meu irmão estava muito mal. Eu não sabia o que era, mas talvez tivesse um demônio dentro dele. Não entendi por que falei isso para minha mãe, mas eu estava muito assustada e foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ela me abraçou e disse que isso não era possível, que o que meu irmão tinha era uma doença mental. Foi o que ela me falou, mas eu já não era tão pequena para não perceber a preocupação estampada no rosto dela. Tive a impressão de que ela também acreditava, mas preferiu não falar sobre o assunto. Depois de 1 mês, nos permitiram visitar Miguel. Nunca entendi por que demoraram tanto para deixar a gente vê-lo. O médico responsável não queria que eu entrasse, mas meus pais insistiram e o doutor acabou cedendo. Conversamos com ele no pátio, perto de um jardim com flores. Fiquei arrasada ao ver meu irmão tão magro e pálido, parecia outra pessoa. O rosto dele estava diferente agora, com olheiras profundas, as maçãs do rosto afundadas e uma palidez extrema. Seu semblante era sinistro. Sua voz havia mudado para mais grossa e ele falava apenas o necessário. Respondia com sim ou não, e só. Mas o olhar dele, aquele não era o olhar do Miguel. Aquele não era meu irmão. Foi isso que eu disse aos meus pais quando saímos do hospital, mas eles não me deram ouvidos. Quando chegamos em casa, havia um cheiro muito desagradável no ar. Não sei explicar que cheiro era aquele, mas era algo horrível. Com uma sensação ruim, fui direto ao quarto do meu irmão, e era de lá que vinha o fedor. Nunca soube o que causava aquele cheiro. Depois dessa visita, nos permitiram vê-lo todas as tardes. Nos finais de semana podíamos passar mais tempo com ele, especialmente aos domingos, que no hospital psiquiátrico era o dia de convivência com a família. Naquele domingo achei muito estranho que Miguel não estivesse na sala comum de visitas. O médico disse que ele estava se sentindo um pouco mal, mas que devido ao bom comportamento, fariam uma exceção e poderíamos visitá-lo no quarto.
Antes, o médico quis conversar com meus pais sobre a possível alta do Miguel. Enquanto isso, um enfermeiro me levou até o quarto dele. Procurei por ele na cama e não o encontrei. Achei que talvez estivesse no banheiro, então me sentei para esperar um pouco. Ouvi uma música sendo cantada baixinho. Era a voz do Miguel. Sorri um pouco. Era verdade o que o médico dizia. Ele parecia estar melhor. Mas então ali estava ele, como se fosse uma aranha, grudado na parede com as mãos e os pés. Ele sorriu de um jeito que nunca vi nem em filmes. Depois desceu com uma rapidez inumana e ficou me olhando no fundo da alma. Um tremor tomou conta de mim. Eu tremia tanto que não conseguia me conter e Miguel percebeu. Riu de mim com deboche, dizendo coisas que nem um cachorro merece ouvir. Foi aí que entendi de vez que aquele não era meu irmão. Eu disse isso para ele, perguntei onde estava meu irmão, e aquela coisa, porque para mim aquilo era um demônio, apenas sorriu ainda mais e continuou me encarando. Senti como se o olhar dele penetrasse até o fundo da minha alma, e fui tomada por uma vontade de chorar, como se estivesse vivendo um momento de dor extrema. Naquele instante, meus pais entraram no quarto e Miguel voltou ao normal, como se fosse outra pessoa. Eu não consegui continuar lá dentro. Saí correndo e esperei do lado de fora. Quando meus pais saíram, me deram a notícia de que Miguel voltaria para casa no dia seguinte. No primeiro dia em que voltou, os problemas começaram. Miguel não se continha com nada. Se irritava por qualquer coisa e meus pais não sabiam como agir. Ele basicamente fazia o que queria dentro de casa. O pior acontecia à noite. Durante o dia, Miguel dormia muito, mas assim que o sol se punha, ele se transformava. Ele ficava trancado no quarto ouvindo uma música horrível no volume máximo. Certa vez, meu pai foi até ele pedir que abaixasse o som e algo inexplicável aconteceu. Miguel teve um acesso de fúria tão intenso que meu pai foi jogado para trás. Depois disso, bateu a porta com tanta força que os vidros da casa tremeram. Logo em seguida, comecei a ouvir uma voz grossa vinda de dentro do quarto. Minha mãe estava tão assustada que não teve coragem de entrar. Meu pai também não sabia o que fazer. Só depois da meia-noite é que o barulho parou e o silêncio voltou. Fui a primeira a ter coragem de abrir a porta. Entrei fazendo o menor ruído possível e estava tudo escuro. Miguel havia coberto a janela com um cobertor, impedindo qualquer entrada de luz. Caminhei com cuidado, desviando dos objetos espalhados pelo chão. O cheiro estranho era ainda mais forte lá dentro e parecia um freezer. Continuei procurando meu irmão, mas ele não estava na cama. Por um momento, pensei que tivesse fugido pela janela, até que me deparei com imagens que até hoje não consigo apagar da mente. Ouvi um som fraco, como se algo se movesse discretamente. Senti as pernas do meu irmão. Ele estava pendurado no teto, com uma corda amarrada ao pescoço, sem vida. Saí gritando, me debatendo pelas paredes de casa. Acendi as luzes da casa e a cena é algo que não desejo a ninguém. Lá estava meu irmão, enforcado. Nem preciso dizer o que sentimos naquele instante, que pareceu eterno. Lembrei do espelho e fui tirar o lençol que o cobria, achando que podia ter algo escrito. Mas no momento em que removi o pano, os pedaços do espelho começaram a cair no chão. Foi um evento desolador e traumático, do qual nunca conseguimos nos recuperar. Obviamente, a explicação dos médicos foi que ele não estava em condições mentais para sair do hospital. Mas eu tenho outra versão. Acredito que meu irmão nunca teve um transtorno mental. Algo se apossou dele desde aquele dia em que brincou com meu primo Héctor. A essência do espírito do Miguel morreu ali, e em seu lugar ficou um ser ou espírito que definitivamente não era bom, e que no fim levou a alma do meu irmão. Anos se passaram, hoje sou adulta, mas a culpa ainda me persegue. Eu tinha quase certeza do que estava acontecendo com Miguel e nunca falei nada. Certa vez,
procurei uma mulher que dizia ser vidente e espírita. Quando contei a ela o que havia acontecido, ela me disse com convicção que tudo o que eu acreditava era verdade. Um ser maligno entrou no corpo do meu irmão e, no fim, tirou sua vida. Disse que o primo que o induziu àquela brincadeira sabia exatamente o que estava fazendo e usou o espírito limpo e puro do Miguel para conseguir algo em troca. Quando aquela mulher me revelou isso, desabei em lágrimas. Fiquei pensando que talvez eu pudesse ter feito algo por Miguel, mas me calei. Ela tentou me consolar dizendo que eu era muito pequena na época, que não tinha idade. Mas isso não me consola e continuo sentindo dor e culpa pela vida do meu irmão. Muito obrigado por quem ouviu meu relato e que Deus abençoe todos vocês. Olá, comunidade, me chamo Sebastião. Tenho 25 anos e, embora eu só esteja ouvindo relatos há alguns meses, me atrevo a enviar isso porque nunca me aconteceu nada que me marcasse tanto na vida quanto o que passamos naquela noite. E digo passamos porque não fui o único. E isso para mim torna tudo mais real e macabro. Isso aconteceu há quase 6 anos, quando terminamos o ensino médio. Um amigo nosso, chamado Mário, encontrou uma casa rural para alugar por um fim de semana. Ficava nos arredores de um vilarejo pequeno a mais ou menos 1 hora da cidade. A ideia era passar alguns dias, celebrar o fim de ciclo, curtir juntos uma última vez antes de cada um seguir seu caminho. Éramos, se não me engano, 14, todos do mesmo grupo, mas também foram 2 ou 3 pessoas que não conhecíamos tão bem. A casa era grande, daquelas com muitos quartos. Muito antiga, mas confortável. Ficava afastada de tudo, completamente cercada por campos. Chegamos à tarde, nos acomodamos, fizemos um churrasco, colocamos música e conversamos. Tudo ótimo. Naquela noite não bebemos muito porque queríamos ir até a cidade pela manhã tomar café. Queríamos aproveitar o dia. Além disso, a festa de encher a cara já tinha sido feita antes, com todo mundo. Nos deitamos por volta de 1 ou 2 da manhã, e foi aí que tudo começou. Andréa e Luciana foram para o quarto das meninas com outras 6. Elas demoraram um pouco mais para dormir porque ficaram conversando, mas logo depois de finalmente pegarem no sono, algo estranho as despertou. Segundo elas, estavam naquele estado entre o sono e a vigília, quando viram claramente uma menina entrando no quarto. Uma menininha pequena entrou com toda a naturalidade, como se morasse ali, e se deitou entre 2 das garotas que já estavam dormindo profundamente. Andréa disse que parecia um sonho, mas havia algo errado. Ela queria se levantar, mas não conseguia, e Luciana contou o mesmo. Era como se fosse paralisia do sono. Como se o morto tivesse subido nelas, mas sem saber exatamente o que era aquilo. Cada uma viu a menina e cada uma pensou que a outra estava dormindo. O mais estranho é que uma das garotas entre as quais a suposta menina se deitou, acordou naquela manhã com um cheiro horrível impregnado no nariz. Dizia que cheirava a podre e achou que talvez fosse algo da comida que tivesse ficado estragado. Mas ninguém mais sentiu cheiro de nada, e isso não foi a única coisa que aconteceu naquela noite. Pato e Mone, que ficaram na sala conversando um pouco mais, tinham sido namorados durante todo o ensino médio até o semestre anterior. Eles disseram que quando já todos dormiam, quando não havia um único som na casa, viram uma mulher passar. Ela saiu de um quarto vazio no fundo e caminhou em direção ao quarto dos rapazes. No começo pensaram que fosse uma das meninas, indo ver algum dos garotos com segundas intenções ou algo assim. Mas depois se deram conta de que essa mulher usava um vestido longo, antigo, com bolinhas, e nenhuma das meninas estava vestida daquele jeito. Os 2 foram espiar o quarto dos meninos, e todos estavam dormindo.
Ninguém tinha se mexido e estavam até roncando. Eles viram, mas não se atreveram a contar até que estivéssemos longe daquela casa, nos arredores da cidade. Fomos tomar café da manhã num lugar que tinham nos recomendado. Era um restaurante daqueles improvisados que o pessoal monta embaixo de um toldo na beira da estrada. Lá, todo mundo teve coragem de contar o que tinha acontecido na noite anterior. Foi aí que contei algo que não tinha querido dizer antes. Quando voltamos do jantar na cidade na noite anterior, eu fui o primeiro a chegar sozinho no meu carro. Assim que estacionei, vi algo. No alpendre da casa, na escuridão, vi silhuetas. Não posso dizer que vi pessoas com clareza, mas posso jurar que vi várias formas. E o que me fez saber que não era imaginação, que não era pareidolia, foram os olhos. Os olhos de cada silhueta brilhavam. Não sei como explicar, mas era como se refletissem luz. Fiquei apavorado, mas nesse momento os outros chegaram. Desceram do carro rindo, fazendo barulho, e eu não vi mais nada, e também não quis comentar nada. Até aquele momento, ninguém queria parecer maluco. Ninguém queria ser o único que viu ou sentiu algo estranho. E lá dentro, ninguém tinha coragem de dizer o que estava sentindo, o que tinha visto. Mas ao conversarmos naquele restaurante à beira da estrada, longe da casa, todos começamos a notar que cada um tinha experimentado algo diferente, mas igualmente estranho. A moça que nos servia, que trabalhava com a mãe no restaurantezinho, ficou nos olhando muito séria porque ouviu sem querer. Nos perguntou onde tínhamos ficado. Quando dissemos o nome do caminho e descrevemos a casa, ela nos disse algo que até hoje não esqueço. Nos contou que ali vivia antes a família Romeiro. Um casal, os irmãos da mulher e a filha deles, que ainda era uma menininha. Uma noite os vizinhos os viram voltar da cidade, entrar em casa, mas nunca mais saíram. Os dias se passaram e ninguém sabia nada deles. Os vizinhos ficaram preocupados, então foram bater na porta. Ninguém respondeu, mas a porta estava destrancada, então entraram. A casa estava em silêncio e ainda havia pratos na mesa, como se estivessem prestes a se sentar para jantar. Não havia sinais de violência, nem de que tinham fugido. Nada tinha sido levado, simplesmente não estavam mais lá. Desde então, ninguém mais morava naquela casa. As casas ao redor foram sendo abandonadas com o tempo e acabaram desaparecendo. Aquela não. Aquela continuava de pé. Era alugada para fins de semana, principalmente por gente da cidade. Mas não era incomum que fossem embora antes do previsto porque ouviam coisas. Graças a Deus, nós não ouvimos nem vimos as coisas horríveis que a senhora do restaurante nos contou. Mas ouvimos o suficiente. Quando terminamos o café, voltamos à casa para pegar nossas coisas e ninguém quis ficar sozinho em nenhum momento. Fomos embora antes de escurecer e, embora os anos tenham passado e a gente não tenha mais se reunido, quando alguns de nós se encontram, esse é sempre o primeiro assunto que vem à tona. A última noite que passamos juntos. A noite que passamos numa casa mal assombrada. Isso aconteceu no ano passado. Tenho 40 anos agora, sou casado e tenho 2 meninos, de 7 e 5 anos. Trabalho com seguros, o que soa entediante, porque realmente é. Mas temos estabilidade, e é isso que importa para mim neste ponto da vida. Alguns anos atrás, meu pai faleceu depois de uma longa luta contra o câncer. Ele deixou uma casa de praia em Delaware, na qual eu nunca tinha estado antes, porque ele a alugava o ano todo. Não é nada luxuoso nem grande, mas fica em um lugar fantástico, a apenas uma quadra do calçadão. Minha parte favorita de longe é o deck dos fundos no andar de cima, que oferece uma vista maravilhosa do oceano. Passamos a ir para lá todo verão depois que Deus o recolheu,
usando o lugar como nossa válvula de escape. Uma semana aqui, um fim de semana ali, virou uma tradiçãozinha de família. Por mais que minha esposa e eu amemos passar um tempo lá, os meninos amam ainda mais. Eles passam horas brincando na praia, andando de bicicleta, explorando a cidade. Parece um presente, algo que meu pai deixou para que pudéssemos aproveitar. Essa história aconteceu em uma dessas semanas no ano passado. Tínhamos ido para lá em meados de julho, de domingo a sexta-feira, um daqueles períodos em que o movimento diminui no meio da semana e a praia fica mais tranquila. Lembro claramente daquela noite. Era uma quarta-feira. Os meninos tinham apagado por volta das 9h30, depois de um longo dia de sol. Minha esposa e eu estávamos no deck dos fundos, jogando cartas e tomando vinho. Foi quando nosso filho mais velho, Jordan, saiu lá fora. Ele tinha uma expressão estranha no rosto. Disse que continuava ouvindo um barulho de arranhado no quarto e que isso estava impedindo ele de dormir. Olhei para minha esposa, deixei meu copo de lado e me levantei, dizendo que iria verificar. Pedi para ela esperar ali mesmo. Achei que devia ser só um daqueles sons típicos de casa antiga, afinal a casa é bem velha. Como os meninos não dividem o quarto, achei que não era necessário acordar o mais novo. Segui Jordan escada abaixo até o quarto dele, e ele apontou para a parede perto da cama, pedindo silêncio com um gesto. Ficamos os dois ali parados por um tempo. No início não ouvi nada, mas não queria que ele achasse que eu não acreditava. Então continuei escutando por mais um tempo. Depois de uns 20 segundos, finalmente ouvi. No começo bem sutil, mas com certeza estava lá. Um som suave de arranhado, exatamente como ele descreveu. Abaixei e encostei o ouvido na parede. Não parecia ser um animal no forro nem nada do tipo. O som vinha de dentro da parede, mais embaixo, perto do rodapé. Foi aí que ouvi a respiração. Não de um animal, com certeza não. Era uma respiração profunda, lenta, humana. Dei um salto para trás e soltei um Jesus sem nem perceber. E então, sem exagero, ouvi o grito mais gutural e furioso que já ouvi na vida vindo de algum lugar dentro da parede. Agarrei o braço do Jordan e o puxei para fora do quarto. Corremos pelo corredor até o quarto do meu filho mais novo, Michael, que ainda dormia profundamente. Nem dei tempo de ele abrir os olhos, simplesmente o peguei nos braços e corri. Tudo o que queria era voltar para o andar de cima, onde minha esposa estava, no deck. Era a única coisa em que eu conseguia pensar naquele momento. Quando chegamos na base da escada, gritei por ela e foi aí que ouvi outro grito, vindo de algum lugar atrás de mim, só que bem mais perto dessa vez. Virei e vi um homem coberto de sujeira correndo na minha direção pelo corredor. Quase tropecei tentando subir as escadas com os 2 filhos nos braços, mas conseguimos chegar lá em cima e trancar a porta de correr bem a tempo. Não 2 segundos depois de eu fechar a porta, o cara bateu com tudo no vidro. Achei mesmo que fosse quebrar. Ele começou a arranhar a porta como um animal, gritando e esmurrando, dizendo coisas que eu não consigo nem repetir aqui. Joguei meu corpo contra a porta e gritei para minha esposa pegar as crianças e ligar para a polícia. Ela os pegou e cobriu os ouvidos deles, afastando-os dali. Eu mantinha meus olhos fixos nos dele, tentando bloquear a visão daquilo para minha família. O homem estava completamente fora de si. Suas mãos espalhavam algo como terra, sangue, sei lá, enquanto ele tentava forçar a porta. Não sei quanto tempo fiquei segurando aquilo. 1 minuto? 5? De qualquer forma, pareceu uma eternidade. Ele parecia ter energia infinita, porque precisei usar toda a minha força para manter a porta fechada, e ele não parava. Tudo em que eu conseguia pensar era em proteger minha família. Eu estava totalmente preparado para lutar com ele se o vidro quebrasse, mas antes que isso acontecesse, a polícia chegou. Devem ter vindo pelo lado da casa, porque em questão de segundos,
vi 2 policiais dentro da casa correndo em direção ao homem que ainda estava batendo na porta. Um deles o agarrou por trás e o outro ajudou a contê-lo. O resto da noite foi um borrão. Depois de tirarem o homem da minha casa e colocarem-no no carro da polícia, os agentes me pediram para contar minha versão dos fatos, o que fiz. Juntos, nós 3 inspecionamos a casa para tentar entender como aquele homem tinha entrado nas paredes e saído tão rápido. Acontece que a casa tem um espaço de acesso rasteiro, que eu não sabia que existia. Tem uma entrada embaixo da varanda dos fundos que só dá para ver se você estiver procurando. De lá, leva a um espaço estreito ao lado da fundação, com um segundo acesso por um painel solto dentro do armário do quarto do Jordan. Eu não fazia ideia de que aquilo existia. Nunca fiz uma inspeção completa da casa depois de herdá-la, nem me preocupei em reformá-la. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um detetive com mais informações. Ele me disse que o invasor confessou ter estado escondido no espaço de acesso por meses, que ele havia descoberto a entrada durante a baixa temporada e que estava planejando machucar minha família naquela noite por estarmos invadindo sua nova casa, segundo ele. Aparentemente ele vinha roubando comida tanto da nossa casa, o que de alguma forma não percebemos, quanto do lixo dos vizinhos. Não voltamos para lá pelo resto do ano. Não por medo de algo acontecer de novo, mas por causa do trauma. Eu não queria levar minha esposa e filhos de volta tão cedo, e eles não se opuseram. Contratei uma equipe para selar completamente o espaço de acesso, e só depois disso consegui relaxar um pouco. Este verão voltamos a usar a casa, e fico feliz em dizer que as coisas voltaram ao normal, ou pelo menos tão normal quanto possível depois de algo assim. Isso aconteceu durante os lockdowns da Covid. Foi naquela fase em que todo mundo já estava de saco cheio e começando a enlouquecer de ficar trancado em casa sem nada para fazer. Eu estava solteiro na época e passava o tempo no Tinder mandando mensagens enquanto assistia filmes, porque, sinceramente, o que mais dava para fazer numa noite de semana durante o lockdown? Acabei puxando conversa com uma garota que eu já seguia no Instagram há anos. O nome dela era Sofia. A gente mora no condado de Suffolk, em Long Island, Nova York, cerca de 1 hora de Montauk. Estávamos entediados numa noite e decidimos sair. Ela mora tipo a 5 minutos da minha casa, então fui buscá-la. Fomos dar uma volta de carro até um parque próximo que estava fechado e ficamos lá tomando uma bebida. Logo de cara percebi que ela tinha um lado meio rebelde, mas no bom sentido. Era do tipo que topava pular cercas, invadir lugares e fazer coisas assim. A conexão entre a gente rolou bem rápido e em menos de 1 hora ela teve a ideia de irmos até Montauk para fazer a trilha nos penhascos perto do farol que tem por lá. Tecnicamente a área do farol ficava fechada depois do pôr do sol. Acho que na real estava fechada em geral durante o lockdown, mas não tenho certeza. Mas na hora eu disse que topava. Eu curto esse tipo de aventura. Terminamos nossas bebidas e dirigimos até a ponta de Montauk. Quando chegamos lá, ela disse para eu estacionar direto no estacionamento do farol. Fiquei um pouco hesitante quanto a isso, mas ela parecia bem confiante de que não haveria nenhum segurança numa terça-feira aleatória durante o lockdown. E de fato, não havia nenhum carro por perto, então confiei nela. Ela disse que já tinha feito isso antes, até mesmo antes da Covid. Estacionamos e tomamos algumas cervejas, ali mesmo no carro. De vez em quando eu olhava em volta com nervosismo, para ter certeza de que não tinha nenhum carro de segurança rondando, e ela sempre dizia para eu relaxar. Eventualmente, começamos a caminhar em direção ao farol. Ver um farol à noite de tão perto, olhando para cima, é muito legal, mas também tem algo meio sinistro.
Não sei explicar, mas tem algo meio liminal ali. Ela nos guiou por um caminho um pouco afastado da entrada principal para evitar andar direto na luz e sermos vistos. Era a minha primeira vez no farol de Montauk. Ela nos levou direto até o penhasco atrás do farol, onde tinha um monte de pedras formando uma trilha. A gente ia só com a luz das lanternas dos celulares. Talvez devessem ter luzes acesas por ali, mas naquela noite quase tudo estava apagado, exceto algumas luzes na entrada e, claro, a luz do farol em si. Enquanto íamos andando pela trilha nas pedras, tomando cuidado com cada passo, a Sofia, que agora estava atrás de mim, falou meu nome. Virei para ela e vi que estava apontando a lanterna para trás, iluminando alguém que estava nos seguindo nas pedras. Com nós dois iluminando, deu para ver melhor quem era. O cara estava de casaco com capuz cobrindo a cabeça. Parecia ser um homem negro, mas a gente não conseguiu ver a idade nem nenhum outro detalhe. Gritei perguntando se ele trabalhava ali e ele não respondeu, mas também não se mexeu. Falei em seguida. A gente já vai sair, desculpa. Estava nervoso, achando que era algum segurança e que íamos nos meter em encrenca, mas aí o cara falou algo. Vocês por acaso estão perdidos? Descobrir que ele não era um segurança, mas sim um cara aleatório não trouxe nenhum alívio. Na verdade, foi mais assustador ainda. Tipo, por que diabos esse cara estranho estava nos seguindo? Respondi. Não, cara, a gente tá de boa. E fiz sinal para Sofia continuar andando. Deixei ela ir na frente e seguimos caminhando. Enquanto andávamos, o cara também começou a se mover. Ele não insistiu nem falou mais nada, mas continuou seguindo no mesmo ritmo que a gente. Eu ou ela virávamos para trás de vez em quando com a lanterna e ele sempre estava à mesma distância. Foi a coisa mais estranha e desconfortável possível. Fez o resto da trilha ficar totalmente tenso. Chegamos até o fim do caminho nas pedras e atravessamos correndo pela grama de volta até o carro. O cara continuava nos seguindo, praticamente no mesmo ritmo. Aí ouvimos ele gritar algo pra gente. Para onde vocês estão indo, hein? Esse cara claramente estava querendo arrumar confusão. Eu não queria provocar nada, então não respondi e falei para Sofia também não dizer nada. Fomos andando rápido, lado a lado, até o carro, e foi aí que vimos mais dois vindo atrás da gente também. Eu não queria correr, porque aí eles com certeza iriam correr atrás. Um dos outros caras também gritou alguma coisa pra gente, mas eu não conseguia entender o que foi. Chegamos no carro e entramos às pressas. A Sofia e eu gritamos ao perceber que os três caras estavam colados no carro com o que parecia ser cruzes de madeira com ponta. Tranquei as portas imediatamente. Juro, foi questão de segundos antes de dois deles tentarem abrir as portas enquanto gritavam coisas que eu não conseguia entender. Coloquei o carro em marcha a ré, pois era a única direção em que eu podia sair sem atropelar ninguém. Eles chutaram e bateram no carro enquanto eu dava ré, mas não chegaram a correr atrás da gente depois que começamos a andar. No caminho de volta dava para ver que nossos corações estavam disparados e quando a adrenalina passou, ficamos em silêncio. Depois que deixei ela em casa, demos a noite por encerrada. Acabamos saindo várias outras vezes depois disso e ainda nos falamos até hoje, mas sinceramente, aquela noite me deixou perturbado. Ficamos perto demais de algo ruim acontecer conosco.